Então, boa noite a todos, né? A gente está na nossa última noite, né, de trabalhos aí da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? O tema desse ano é a inteligência artificial, a nova fronteira brasileira. E para fazer aí, né, o fechamento do nosso evento, a gente tem a grande, né, presença do professor Rafael Ferreira Mello, né? O Rafael uma fala sobre quão bom é meu feedback, análise automática de feedbacks educacionais. Vou apresentar o Rafael. Boa noite, Rafael. Boa Seja noite. bem-vindo Boa noite. à Prazer estar nossa aqui. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado pela tua contribuição, né? A gente fica muito feliz e é muito legal poder ter um colega, né, de uma instituição para mostrar o seu trabalho e apresentar para a sociedade o que, que a gente faz dentro das universidades, né, para que todo mundo saiba que a gente trabalha muito, pesquisa, para poder melhorar essa sociedade e fazer com que todos tenham uma melhor qualidade de vida. O Rafael ele é doutor em ciência da computação, com interesse de pesquisa que abrangem, né, Learning Analytics e tecnologia educacional. Ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco desde 2013, não é isso, Rafael? Isso. E lá ele é um dos coordenadores do Laboratório de Inteligência Artificial. Nesse laboratório ele desenvolve várias iniciativas relacionadas ao Learning Analytics e supervisiona estudantes de graduação e pós-graduação em projetos de pesquisa e demais iniciativas que sejam demandadas por essa área. Ele não só se compromete em pesquisar essa área, mas também em analisar as necessidades e adotar ferramentas que possam fazer da área um campo muito, né, profícuo dentro da própria Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele, em 2018, realizou um estágio pós-doutoral na Escola de Informática da Universidade de Edimburgo e ainda hoje ocupa lá uma posição honorária, desenvolvendo várias atividades e estabelecendo uma parceria entre essas duas instituições. Então, né, caros aí, né, pessoas que estão aí conosco online, deixo vocês aí com o Rafael para a gente ouvir essa palestra. Obrigado, Herculano. Vou mudar aqui para minha apresentação. Tá conseguindo ver, Herculano, a apresentação? Sim, sim, tá a tela cheia, tá certinho. Ótimo. Bem, boa noite, pessoal. Não vou falar mais sobre mim, porque Herculano acabou de fazer toda essa apresentação. Né? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que tem me atraído muito nos últimos anos, que é o feedback. Né? E aí a gente vai entender um pouquinho como conectar técnicas de IA para ajudar os professores a passar feedback, certo? Esse é o grande X da questão de hoje que eu vou tentar passar para vocês. Antes de começar a falar do feedback em si, queria trazer 3 pontos aqui para vocês. Um pouco sobre satisfação dos alunos, um pouco sobre análise de dados educacionais e um pouco sobre ambiente virtual de aprendizagem. Para começar, eu adoro essa charge aí, né, que tem um monte de gente aí fora, né, assim, do castelo, né, tem um castelo, um monte de gente fora, e lá dentro as pessoas dizendo que não escutaram nenhuma reclamação até agora. Eu gosto de, sempre que eu converso com meus colegas, professores, eu gosto de fazer essa provocação. De fato, os alunos estão satisfeitos? Ou nós estamos aqui dentro do nosso castelo e eles estão lá fora reclamando entre eles, protestando de alguma forma, e a gente não deixa que esses protestos cheguem até a gente? Certo? Então, começar aí com essa pergunta. Os alunos de fato estão satisfeitos com as metodologias, com o feedback, que é o ponto dessa palestra? É a primeira coisa. Segunda coisa, ambientes virtuais. Né? Saiu um artigo muito legal numa revista lá da Austrália, quando começou a pandemia, e tem várias coisas nesse artigo, mas eu escolhi 2 pontos para falar para vocês. Primeiro, sempre que nós estamos trabalhando com aulas à distância,
nós não devemos trabalhar com o espelhamento das aulas presenciais, certo? Isso não é bom e nem é desejável, porque se você pega todo o seu conteúdo que era presencial, que você pensou na metodologia para ser presencial e joga ele para a distância, provavelmente os alunos não vão absorver a mesma coisa, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, educação online requer habilidades diferentes dos professores, alunos, instituições, de pais, de quem é o responsável, né, que está em casa também. Então, a pandemia acelerou um processo que, na minha opinião, já vinha acontecendo no mundo e no Brasil, que é a adoção cada vez mais dos ambientes virtuais. Então, vamos ter sempre em mente isso. Quando você está trabalhando com ambiente virtual, transportar do que era presencial para a distância nem sempre é possível e quase sempre não é desejável. Mas para a gente fazer a educação online de verdade, né, a gente precisa estar atentos não só às habilidades dos professores, a gente pensa muito no professor. O professor não sabe fazer a aula, a gente tem que dar ferramentas para os professores conseguirem desenvolver o conteúdo, mas a gente esquece que os alunos precisam se adaptar a uma realidade diferente, né? Então, é um ponto interessante aí que eu quero trazer também. E, por fim, tem uma pesquisa que eu gosto sempre, eu acho que todas as palestras que eu dou, eu trago ou esse slide ou um slide um pouco atualizado, né? Sempre tento atualizar, pegar o último. Mas lá nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa, né? Aqui em cima, vocês estão vendo o que eles planejaram aí para os próximos 5 anos, nessa pesquisa de 2017. Em termos de educação K12, né? Quando fala de K12, está se falando da escola, né? De crianças de até 12 anos. E aí, tem aí planejado até 2021, e embaixo, planejado também 5 anos, mas começando em 2019, para educação do ensino superior. E aí tem várias coisas, né? Robótica, enfim, dos vários itens que tem aí eu quero chamar a atenção, aí puxando para o que vai afetar a nossa palestra, né? Nesses 2 itens, né? Então, tecnologias de analytics, né? De análise de dados, e inteligência artificial. Então, essa pesquisa foi feita lá nos Estados Unidos, né? E levando em consideração escolas e universidades de lá. Mas vejam aí que tecnologias usando analytics, olhando para o K12, em 2019 já seria consolidado, e utilização de inteligência artificial em 2021. Se a gente descer aqui para universidades, também em 2019, utilização de análise de dados, e também ali um pouco depois de 2021, inteligência artificial. Só lembrando uma coisa, isso daí não está falando em termos de pesquisa não, certo? Isso daí é adoção realmente no mundo real. Então, eu gosto de trazer esse slide para dizer uma coisa. Existem várias discussões, que eu não vou entrar aqui, a gente pode até discutir alguma dessas questões aí na hora das perguntas, mas existem várias discussões, questões éticas, questões de como se deve usar os dados que são gerados em ambientes educacionais, né? Mas, na minha opinião, essa discussão não é uma questão mais de usar ou deixar de usar. É uma questão de como se utilizar de uma forma ética, como se utilizar para aplicações que tragam benefícios de fato para professores e alunos, certo? E aí a gente aqui no Brasil acho que está um pouco atrás aí dessa linha do tempo, certo? Não acho que isso é errado. Eu acho que a gente começou a olhar para certos aspectos mais recentemente, mas é questão de tempo para todo mundo estar usando esse tipo de dados. Eu acho que quando a gente aceita isso, a gente dá um passo para o que é a discussão mais importante desse momento, que é como usar e como usar de forma ética, certo? Então, esses 3 pontos eu trouxe agora, antes de começar, não tem tanto a ver com feedback,
né? Mas eu trouxe porque são 3 pontos importantes: satisfação do aluno, análise de dados e educação online, né, que nós estamos lidando tanto nessa pandemia. Por que trouxe tudo isso? Porque existem vários estudos que mostram que a satisfação do aluno aumenta consideravelmente quando ele recebe um feedback de qualidade. Primeira coisa. Segunda coisa, nós estamos cada vez mais mudando os nossos cursos para ser um formato híbrido, né? Eu não estou nem considerando esse momento de pandemia, que provavelmente todos que estão assistindo devem estar ou experienciaram, ou estão experimentando agora o estudo completamente online. Mas no cenário normal, nós estávamos migrando para, no curto prazo, aí, médio prazo, ter usar uma metodologia híbrida, né? Um pouco à distância e um pouco presencial. E esse último ponto também conecta, porque a partir da quantidade de dados que existe, a gente pode passar feedbacks mais personalizados e mais direcionados aos alunos. Depois dessa introduçãozinha, o que é que eu quero realmente falar hoje, né? Ali foi o título para chamar a atenção, mas a palestra de hoje em si vai falar um pouquinho disso. Como auxiliar professores no envio de feedback de qualidade, personalizado e para muitos alunos. Eu sempre gosto de colocar esse último aí, muitos alunos, porque se você está numa turma que tem 5, 6 alunos, você pode escrever um feedback direto para eles, né? É até mais difícil você usar uma ferramenta para fazer isso. Mas quando você tem uma turma com 50 alunos, como é o meu caso, por exemplo, nesse semestre, eu estou ofertando uma disciplina que tem 50 alunos. E eu faço atividades semanais. Então imagine, se eu fosse escrever um texto de feedback para cada aluno, né, para cada um desses 50, toda semana. Quando você tem uma prova, certo? Tem lá, minha disciplina tem 2 provas, vou dar um feedback só para a prova. É até mais fácil. Mas quando você está nessa rotina aí semanal de atividades, se torna praticamente impossível fazer alguma coisa que seja de qualidade e personalizada. E aí a minha resposta se passa por algumas teorias educacionais, essa área de Learning Analytics e uma área de inteligência artificial, que é a análise textual, né? Assim, a gente chama de processamento de linguagem natural, certo? Mas, basicamente, eu vou, nesses próximos 2 slides, eu já vou dar toda a minha palestra, de forma resumida, e depois a gente entra nela. Então, quem não tiver tempo de assistir tudo, nesses 2 slides vocês já vão entender tudo que eu quero falar. Primeiro, existem várias e várias, inúmeras alternativas tecnológicas hoje para ajudar na educação. Então, vejam aqui esse círculozinho aqui do lado. Tem as tecnologias mais óbvias, né? Quando você fala de Moodle, você fala de Google Classroom. Mas, além disso, YouTube, podcasts, livros online, artigos científicos, a quantidade de dados que se pode utilizar na educação é enorme. E muitas vezes isso leva o aluno a ficar perdido. Então, qual caminho eu devo seguir? Mesmo o professor tendo guiado ali o aluno ao longo de uma série de conteúdos da disciplina, muitas vezes o aluno vai buscar esses conteúdos adicionais. Então, é importante o professor ajudar o aluno a se guiar. E aí é onde entra o feedback, na minha opinião. E o feedback entra sempre num contexto bidirecional, digamos. Quando eu começo a falar de feedback, a gente tem a ideia de que é o professor que vai passar o feedback para o aluno. De fato né, a mensagem original do feedback o professor passa para o aluno. Mas essa mensagem que é enviada para o aluno, de alguma forma, tem que gerar uma ação do aluno. Seja uma resposta àquele feedback, seja o engajamento em alguma coisa, alguma atividade, algum conteúdo. Se o feedback do professor não gerar, de alguma forma, uma ação no aluno, esse feedback não foi bom o suficiente. Certo? Então, professores, vocês que dão feedback, parabéns, muito bem, essa atividade está correta.
isso não gera, de alguma forma, o movimento do aluno, certo? Então, isso não é considerado um bom feedback. E aí, primeira pergunta, né? Eu comecei lá falando de qualidade. Tem até uma coisa que eu sempre gosto de trazer, eu esqueci de falar lá no começo, mas eu sou um pesquisador de uma área que aqui no Brasil a gente chama de informática na educação, certo? Então, é importante fazer a parte técnica, né, que é a parte de informática, mas é na educação, certo? Então, eu tento trabalhar alinhando as duas áreas. Vamos trabalhar com as técnicas computacionais, mas com elas alinhadas às teorias educacionais, porque senão eu vejo vários trabalhos nessa área que focam na computação ou focam na educação. Eu tento juntar as duas coisas. Então, quando surgiu a pergunta, eu quero medir a qualidade do feedback. Mas o que é um feedback de qualidade? Se você for pensar por uma abordagem puramente computacional, a tendência é você pensar nos dados anteriores, né? Então, eu vou começar a pegar uma série de feedbacks anteriores que são considerados de qualidade e esse vai ser o meu banco de dados. Isso é um olhar puramente computacional. O outro lado vou pegar teorias educacionais e vou explorar, a partir dessas teorias, o que é um feedback de qualidade. A minha ideia aqui é juntar as duas coisas, certo? Então, vou trazer aqui algumas teorias educacionais que falam que é um bom feedback. Antes disso, eu gosto dessa alegoria, né, que um bom feedback é como se fosse um crime, certo? Por que um crime? Porque tem que ter a motivação, certo? Não adianta você passar um feedback que não tenha relação com o que está sendo falado ali naquele momento do curso, certo? Então tem que ter a motivação. Normalmente a motivação do feedback é uma atividade que foi enviada para o aluno e aí o aluno tem que vai responder essa atividade e o professor vai dar um feedback em relação à resposta do aluno, certo? Mas aí houve um fator motivacional. Segundo, tem que ter a oportunidade, certo? Então, não adianta você ter a motivação, por exemplo, vou dar um feedback para o aluno da prova. Eu acho importante se dar feedback para o aluno em relação à prova que ele fez, né? É essencial, principalmente se teve alguma coisa errada. Mas é tarde demais. Se ele já fez aquela prova, se ele já errou alguma coisa, ele não vai. O feedback vai ajudar para ele, né? Assim, claro, pode ser que tenha uma outra prova na frente que tenha o mesmo conteúdo, certo? Mas o ideal é que o feedback fosse enviado numa oportunidade que ajudasse o aluno a se recuperar antes de um grande marco, seja da disciplina, ou seja da criação de habilidades e tudo mais. Então, sempre antes de algum marco, a gente dá um feedback para ajudar o aluno a se dar bem naquele marco específico. E a terceira coisa, tem que ter uma técnica, né? Então, não adianta mandar de qualquer jeito, que é até uma coisa que eu vou chamar a atenção lá no fim da palestra, tem que se ter uma técnica para se mandar o feedback. Então, sempre, eu até, essa alegoria do crime, né, que tem esses três aspectos, eu pensei pela primeira vez, né, discutindo, eu não pensei, na verdade, eu escutei pela primeira vez, discutindo com uma colega que já trabalha com feedback há um bom tempo. Segunda coisa, aí eu vou trazer, sempre tem alguns artigos aí embaixo que eu estou citando, para trazer aí a referência do que eu estou falando, certo? Então, um bom feedback tem que ser um diálogo, né? E tem duas cadeiras representando aí, de alguma forma, que seriam duas pessoas conversando. A gente está acostumado, né? A gente, aí quando eu falo a gente, eu assumo o meu papel de professor também. A gente está acostumado a enviar o feedback e esperar que o aluno leia, receba e encerre o ciclo, né? Mas um bom feedback deveria gerar, de alguma forma, um diálogo, certo? Você envia alguma coisa para o aluno e isso faz com que o aluno responda de alguma forma, certo? Não necessariamente respondendo uma mensagem para você, mas que ele responda de alguma forma, certo? Então,
Um bom feedback é um crime, um bom feedback é um diálogo. Um bom feedback é, aí eu peguei aqui, tem esse artigo, né, de Nicole e Dick, eles listam 7 boas práticas de feedback, certo? E aí as boas práticas que eles indicam, esse artigo, apesar de ser um artigo antigo, 2006, é largamente citado até hoje, né? Então eles dizem que um bom feedback deve ter, primeiro, explicar o que é uma boa performance, né? Então, se por algum acaso o aluno não conseguiu atingir aquela expectativa, você tem que explicar o que seria a boa performance, né? A atividade, você deveria ter feito tal coisa na atividade, ter escrito sobre isso e tudo mais. Segunda coisa, apresenta informações de qualidade sobre aprendizagem. Apesar de você falar sobre atividade, é bom situar no contexto maior que aquela atividade está. Terceira coisa, motiva o aluno, certo? Seja aquele aluno que, por algum motivo, errou a atividade, seja o aluno que acertou. Então, você faz comentários motivacionais também naquele feedback. Quarta coisa, estimula a reflexão, né? Esse estimular a reflexão, era uma coisa que eu não fazia, por exemplo, principalmente para alunos que acertam, né? Tem a tendência de o aluno que acerta, a gente fica satisfeito e não estimula ele a procurar mais, né? Então, se tem um cara que está sempre tirando 10 na sua disciplina, eu acho que a gente pode incluir aspectos no feedback que leve o cara a buscar mais, né, sobre aquela disciplina. Se ele está tirando 10, isso pode ser uma indicação de que ele achou ali o campo que ele quer atuar, certo? Então, por que não estimular, né? Então, desde que eu comecei a estudar sobre isso, os alunos que acertam as atividades, eu sempre tento passar algum artigo para a pessoa ir lá procurar e aprofundar um pouco mais sobre o tema, por exemplo. Quinto, motiva o diálogo, né? Não vou nem entrar mais nesse quinto, porque eu já falei bastante sobre isso. 6, indica como superar as dificuldades, certo? Então, não adianta a gente dizer o que errou. A gente tem que dizer também o que precisa se fazer para superar essa dificuldade. E 7, ajuda o professor a melhorar a própria metodologia, certo? Então, isso está muito ligado com o diálogo. Se você manda o feedback e não recebe nenhuma resposta, né, seja qual for o tipo de resposta, você não consegue também aprimorar o que você vem fazendo. Então, o feedback também serve para o professor aprimorar, certo? E, por fim, essa tirinha aí não é nem nenhuma teoria sobre o meu feedback, mas é uma crítica aí que algumas vezes eu vejo alunos fazendo, né? Então, o bonequinho aqui, não sei se dá para vocês lerem, mas aí eu vou ler aqui, já traduzindo, né? No primeiro quadrinho, o dono do cachorro está dizendo que ensinou o cachorro a assoviar. E aí o outro fala, né? Mas não estou escutando ele assoviando. Aí o bonequinho, o dono do cachorro, diz: eu disse que eu ensinei a ele, eu não disse que ele aprendeu. Então, muitas vezes, a forma que a gente vê o feedback também é querendo, de alguma forma, ensinar alguma coisa, né? Às vezes a forma que a gente prepara o nosso conteúdo é querendo ensinar e a gente não olha o lado do aluno aprender, né? Por isso que aqui no Brasil se fala muito do processo ensino-aprendizagem, certo? Então a gente tem que se preocupar com o ensino, mas não pode esquecer também a aprendizagem. Esse é um ciclo fechado, certo? Então, algumas ideias do que seria um bom feedback. Existem várias outras teorias, né, inclusive algumas outras que eu também estou trabalhando, mas aí eu escolhi trazer essas 4 reflexões para vocês em relação a isso, certo? Visto a parte educacional, vamos entrar numa parte mais computacional, certo? Beleza, Rafael. Você já explicou aí o que é que deve ter no bom feedback, mas como ajudar o professor no processo, né? O feedback eu considero que é um processo e não um fim, de escrever o feedback, de dialogar através do feedback. E aí é onde entra a área que eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos,
que é essa área de Learning Analytics, certo? Aí tem uma figurinha para ajudar a explicar um pouco o que é Learning Analytics. Se vocês olharem aqui para cima, tem 4 bolinhas, né? Essas bolas são medir, coletar, analisar e reportar, certo? Então, essa área de Learning Analytics, ela pega dados educacionais e mede, coleta de diferentes fontes, analisa e reporta, certo? Ela tem as áreas da inteligência artificial aplicada à educação que se toma ações automaticamente. No caso de Learning Analytics, não. Passa todo esse processo para, no fim, reportar de alguma forma, ou para professores, ou para alunos, ou para gestores, coordenadores de curso, e assim por diante. Mas sempre com a ideia de reportar, certo? E na parte de baixo, tem esses 2 retângulos, que é alunos e ambientes de aprendizagem. Então, Learning Analytics faz todas essas 4 etapas aí em cima, focando nos alunos e nos ambientes de aprendizagem. Né? Tem até um artigo legal, eu não lembro se eu deixei a citação no fim, né? Depois, se eu não deixei, eu posso enviar para vocês, que é, o título do artigo é Learning Analytics is about Learning. Né? Então, tem muita gente que trata essa área de IA aplicada à educação como se fosse computação, mas na verdade é sobre ensino, certo? E aí eu gosto de usar essa imagem porque, na minha opinião, o Learning Analytics é como o exoesqueleto. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas lá nos Estados Unidos tem muitas fábricas que estão usando esses tipos é tipo uma roupa, né, de robô, assim, que a pessoa usa, e essa roupa aumenta a capacidade da pessoa de fazer atividades diferentes. Na minha opinião, o Learning Analytics é tipo esse exoesqueleto que o professor pode usar e ele vai aumentar a capacidade do professor de fazer coisas diferentes. Primeira coisa que eu tenho usado nas minhas disciplinas, né, uma ferramenta que tem uma parceria com o pessoal da Austrália, né, a ferramenta chamada OnTask. Aqui está o esquemazinho dela, né, vou passar rapidamente por ela, mas a ideia é personalizar o feedback enviado para o aluno. Então, aqui na parte de cima, tem fontes de dados, né, de diferentes locais, seja dados do ambiente virtual, seja dados demográficos sobre o aluno, mas dentro da ferramenta, tudo isso se torna uma tabela, certo? Onde cada coluna é um atributo e cada linha um aluno. Então, imagina aqui, tem dados sobre um questionário que eu fiz no ambiente virtual de aprendizagem. Veio aqui para uma tabelinha. Baseado nisso, o professor pode criar uma série de e-mails com condições simples de, se acontecer essa condição, então aparecer esse texto, certo? E aí você pode também colocar atributos, por exemplo, hi, e aqui tem um name, né? Então vai aparecer o nome do aluno, e a ferramenta identifica para cada aluno os atributos dele e ativa as regras específicas desse atributo. Então, no fim, gera um e-mail personalizado e o professor envia esse e-mail para o aluno. Certo? Aí os alunos recebem esse e-mail personalizado e dentro dele pode ter outras questões. Né? Então, por exemplo, se você errou alguma questão, o professor pode botar aqui nessas dicas uma outra pergunta. Você está com dificuldade em qual tópico? O aluno responde, isso volta para a tabela, e aí o professor pode escrever outro e-mail baseado nessa resposta, e aí gera um diálogo. Entendeu? Então, por exemplo, fulaninho, você errou a questão 1. Você está com dificuldade em qual desses tópicos? E aí cita os tópicos que a questão tem relação. A pessoa responde, o aluno responde, volta para a tabela, e você pode, entendi que você está com dificuldade nesse tópico, então seria legal você rever esse conteúdo. E assim, de alguma forma, gera um diálogo. Certo? Aí está um esquema comum, como internamente a ferramenta funciona. Então, imagine que você tem aqui 3 atividades nesse exemplo, e para cada atividade você colocou um indicador. Né? Então, a forma mais simples de se usar é você fazer questões de múltipla escolha. Então, imagine que essa atividade é uma questão de múltipla escolha, e essa questão tem 4 itens.
A segunda questão também tem 4 itens. E aí, para cada aluno, né, o sistema vai identificar qual foi a resposta dele, vai selecionar a sentença que você deu como feedback para aquela resposta, e no fim, criar um e-mail personalizado. Aí está um exemplo que eu usei em uma disciplina minha, certo? Isso aqui é uma tela da ferramenta. E aí eu escrevi, vejam que é um conjunto de regras simples, né? Então, se aconteceu essa condição, vai aparecer esse texto aqui. E aqui estão 2 exemplos, né? Esse foi, eu usei no semestre passado, a minha turma tinha 58 alunos. E aí tem 2 exemplos, aqui eu peguei 2 exemplos bem diferentes, mas de e-mails que foram gerados a partir da ferramenta. Certo? Então dá um pouco mais de trabalho para escrever o meu texto do feedback, mas a partir do momento que eu escrevi, eu consigo mandar um texto diferente para cada um dos 58 alunos. Certo? E foi muito legal a reação dos alunos, porque eu tinha dito a eles que ia usar uma ferramenta para me auxiliar no feedback, então mesmo sabendo da ferramenta, quando eu comecei a mandar esses e-mails, todos os alunos começaram a perguntar. Tinha um aluno meu de iniciação científica na disciplina, e aí todo mundo começou a falar com ele: Fulaninho, Rafael tá mandando um e-mail para cada um de nós, como é isso? Ele tá passando quanto tempo para fazer isso? Tudo, mesmo ele sabendo que eu estava usando uma ferramenta. Foi uma experiência interessante. Aí tem uns gráficozinhos rápidos, eu não vou nem entrar em tantos detalhes nele, mas só para mostrar a eficácia da ferramenta, né? Esse gráfico de cima mostra o item azul aqui são alunos que receberam feedback com a ferramenta. O item cinza é que receberam feedback tradicional, oral, e o item, esse aqui, laranjinha, que é amarelado, são os alunos que receberam algum tipo de feedback a partir de dashboards, né? Feedbacks automáticos que não tiveram a participação do professor. Então, a percepção do feedback melhorou bastante, certo? Depois da utilização da ferramenta. E o desempenho acadêmico também melhorou, não tanto quanto a percepção, mas teve uma melhora também no desempenho acadêmico dos alunos. E aí vem essa questão, né? Como analisar a mensagem do feedback automaticamente? E aí, um lembrete, principalmente para os professores. Enviar feedback não é o suficiente. Na verdade, pode até ser pior você enviar um feedback de qualquer jeito. Existem estudos, né? Eu cito um aqui nesse artigo, nesse slide, que falam que enviar um feedback ruim pode desmotivar ainda mais o aluno e fazer com que o aluno desista, né? Então, você está tentando fazer com que o aluno permaneça na disciplina, permaneça no curso, mas aí, se enviar um feedback ruim, ele pode ter um efeito contrário. Né? Então, por isso que é importante mandar feedback, mas mandar feedback de qualidade. E aí, o que a gente fez, né, que tirei aqui um trecho de um dos artigos que eu já publiquei, e aí, com base naquelas 7 boas práticas, né, de Nicole e Dick, que eu apresentei lá no começo da apresentação, nós criamos diferentes classificadores, né, usando, como eu disse, análise de texto automática, né, processamento de linguagem natural, para identificar se cada texto do feedback continha ou não continha aquela boa prática, certo? Obviamente, o professor não precisa colocar as 7 boas práticas num feedback só, porque senão pode ficar um feedback muito longo, que também às vezes não é bom. Mas, se não tem nenhuma, se só tem uma ou duas, pode ser que o seu feedback possa melhorar. E aí nós conseguimos classificar os textos com uma taxa alta, né, que a nossa melhor taxa chegou a 92% de acerto, e a nossa ideia é conectar os textos dos professores que não tenham essas boas práticas com dicas de como ele pode incluir esses itens no feedback dele, certo? A gente está desenvolvendo uma ferramenta para fazer isso, né? O que a gente já tem hoje são esses classificadores que identificam a partir do texto. E aí a gente está desenvolvendo a ferramenta para conectar com essas dicas, e aí os professores poderão usar ela para melhorar o feedback. Além disso, nós estamos desenvolvendo um dashboard, essa é a versão inicial, certo? Com informações que possam ajudar o professor a melhorar ao longo do tempo,
certo? Não só naquele texto em específico, mas saber quais são os pontos fortes e pontos fracos dele para conseguir melhorar ao longo do tempo. Então, por exemplo, esse professor não deu nenhum feedback, ele deu 1000 feedbacks já, certo? Na disciplina, e nenhum feedback que tenha boa prática 7. E aí, também nesse dashboard, a gente vai sugerir melhorias. E aí, veja uma coisa curiosa que a gente identificou aí nos dados também. A gente identifica os melhores e os piores feedbacks dele, e o pior feedback que a ferramenta considerou dele é um feedback que se fala excelente. Então, provavelmente, um aluno que acertou, né, professor, excelente, muito bem, isso não quer dizer nada para o aluno, certo? Só pela nota ele já sabe que ele foi excelente. Isso não é um feedback, certo? E aí, já encaminhando para o fim, né, eu acho que eu já falei até demais, mas assim, já encaminhando para o fim da palestra, alguns cuidados, né, que eu gosto sempre de lembrar quando você está trabalhando com feedback e quando você está trabalhando na área do Learning Analytics. Primeira coisa, Learning Analytics não é uma solução, como a gente chama no inglês, né, one size fits all. Isso quer dizer que Learning Analytics não é a resolução de todos os problemas educacionais. Cada instituição é um contexto diferente. Cada país é um contexto diferente. Aqui no nosso caso do Brasil, que é um país continental, cada estado é um contexto diferente. Então, não adianta simplesmente pegar técnicas e ferramentas que são usadas em outro lugar e achar que vai dar o mesmo resultado. Algumas até dão, mas, em geral, é importante analisar o contexto da instituição. Por exemplo, aqui na UFRPE, a gente fez uma análise, né, do que os professores e alunos esperam dessa questão de análise de dados educacionais. Eu não vou entrar em detalhes aí, porque seria uma outra palestra, na verdade, mas só para vocês verem que percepções de professores e alunos são diferentes. Né? Por exemplo, questões éticas. Os alunos não viram nenhuma questão ética, nenhum problema com ética de utilizar os dados deles. Né? Quando os professores já acham, por exemplo, aqui, que tem que chegar ao ponto de pedir o consentimento por curso. Então, sempre que o aluno for alguma disciplina for utilizar análise de dados educacionais, os professores acham por bem perguntar ao aluno se o aluno disponibiliza os dados deles naquela disciplina. Né? E aí, qual o suporte educacional que os alunos e professores esperam a partir desses dados da análise de dados educacionais? Ó. Primeiro, o mais citado pelos alunos foi a questão do feedback. Eles sentem muita falta de feedback de qualidade. Né? E aí o professor, de alguma forma, falou também no feedback quando fala melhorar a experiência dos alunos. Né? Para melhorar a experiência dos alunos, precisa haver um diálogo melhor. E o feedback é fundamental nisso. Certo? A gente pode voltar nesse slide também depois, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre isso. Mas só para deixar o aviso, utilizar Learning Analytics, utilizar análise de dados educacionais, é importante analisar o contexto da instituição, certo? O que funciona em um lugar pode não funcionar em outro. Segundo, só porque é possível ou fácil de usar, não significa que é útil. Né? Eu já vi várias universidades, né, acharem que tem uma ferramenta maravilhosa de uma outra universidade, e eu vou trazer para mim, e aí vai ser... vou conseguir resultados maravilhosos. Mas, algumas vezes, essa ferramenta, né, se for no nível de gestão, ela pode não resolver os problemas da instituição, e se for no nível de aula mesmo, né, professor-aluno, se a metodologia do professor não, de alguma forma, não está relacionada ao que a ferramenta vai fazer, isso não vai ser útil, certo? Então, não adianta, por exemplo, eu dizer aos professores que estão ouvindo aí, use o OnTask na disciplina de vocês. Não adianta. Pode ser, tudo tem que estar alinhado com a metodologia, né, com o design do curso que foi pensado. E aí sim encaixar as ferramentas que podem ser úteis para esse contexto específico. Terceiro, não adianta, principalmente esse aviso, principalmente para os alunos, professores e pesquisadores da área de computação. Não adianta alcançar resultados bons
se não mede o que realmente importa, que é o ensino-aprendizagem. Então, não adianta você criar algoritmos que têm taxas de acerto próximas de 100, se no fim das contas ele não ajuda o professor nesse processo de ensino-aprendizagem, certo? Vale mais um algoritmo que tem uma taxa menor, mas que esteja mais no centro dessa questão ensino-aprendizagem, porque afinal de contas nós estamos falando de educação e não de computação aqui. E eu acho que essa é o meu último aviso aí, mas não adianta utilizar as melhores ferramentas se a qualidade pedagógica do curso não está bem fechada, né? Então, a gente sempre parte do pressuposto de pensar bem no curso e depois decidir as ferramentas, depois decidir as análises que vão ser feitas. E não pensar nas análises e depois criar o curso, certo? Nós estamos falando de educação, nós estamos falando do curso. E aí eu falo isso tanto da parte do Learning Analytics quanto da parte de feedback, certo? Um feedback que se dá para uma análise em um programa de computador, né, de um aluno de programação, por exemplo, é diferente de uma questão de múltipla escolha, que é diferente de uma questão aberta, que é diferente de uma redação, certo? Então, não adianta pensar na qualidade das análises sem pensar na qualidade pedagógica. Pronto, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que eu tenha conseguido conectar as duas coisas, né, computação e educação. Eu sou um dos coordenadores aí do laboratório EIA Box Lab, né, laboratório de inteligência artificial lá da UFRPE. Coloquei aí o QR Code, se vocês quiserem abrir o site do laboratório e navegar um pouco mais aí sobre as pesquisas que nós estamos desenvolvendo lá. Eu acho que é isso. Agora abre aí o espaço para perguntas. Olha, Rafael, sinceramente, hein? Eu tô aqui pensando. Minha cabeça deu um nó agora com essa tua palestra positivo, porque assim, eu trabalho com a parte de produção de texto no integrado, né, no ensino médio, e veio da educação, né, eu trabalhei 7 anos dando aula no município e construindo provas, trabalhos, etc., várias práticas, e assim, né, você me fez fazer uma volta ao passado, né? De volta para minha terra e pensar no que o quão ruins, né, são as estratégias que às vezes a gente usa para dar o feedback e o quanto isso é necessário, né? Então, assim, foi uma reflexão. E, assim, sua palestra, para mim, você fechou o negócio com chave de ouro, que é um soco no estômago, né? Que Porque te bom. faz... É sério, pelo menos para mim foi. Acho que, pelo que eu vi aqui no chat, o pessoal também tá, né, pensando muito, né, nessas questões, porque você tem várias coisas para poder colocar em jogo aí, né? Porque não é simplesmente pensar assim, eu vou pegar o troço, né, o programa, o troço é uma palavra feia, pegar o programa, usar e vai dar certo. Você já falou que tem um monte de... Você colocou, acho, da maneira muito adequada, né? Educação, né? Então, as Exato. variáveis, elas são humanas, né? As variáveis não é simplesmente um algoritmo que eu tenho que mudar um item lá para poder funcionar. Então, Exatamente. isso mostra o tamanho da complexidade. Assim, eu vou te ser sincero que foi uma das coisas dessa semana que eu vi, assim, eu vi muita coisa boa, muita coisa legal, mas isso me deixou com vontade, assim, de pensar, poxa, podia estudar isso um dia para poder pensar em como melhorar até o feedback de redação, que é um dos mais difíceis para mim, assim. Quando Uhum. professor de redação estava falando esse semestre, acho que eu cheguei a corrigir, sei lá, umas 600. Danou-se. E, e eu não consigo dar um feedback adequado. Falo porque não dá, não rola, né? Assim, a gente tem aqui Exato. algumas perguntas, eu vou ler as perguntas para não te monopolizar aqui para ficar fazendo consultoria. Mas eu vou te mandar e-mail, pode ter certeza. Eu vou visitar o teu Ótimo. laboratório e conversar bastante. A professora Vanessa, né, nossa colega do Campus Gaspar, Vanessa Wexler, ela pergunta, né, qual plataforma pode fornecer um bom feedback, né? Então você já
falou um pouco disso, por exemplo, o diálogo e tudo. E ela fala o seguinte, deixa eu tentar buscar aqui. Ah, tá aqui, tá na tela. Tá aqui. Que plataforma pode fornecer um bom feedback? Por exemplo, o diálogo, a plataforma que uso, os alunos postam a atividade, eu dou feedback, mas eles não conseguem me responder. Existe uma plataforma que permita esse diálogo constante? Eu acho que o que a Vanessa coloca é o mais difícil para a gente, que é a interação. Que é quebrar Uhum, esse. Parece que você tem uma quarta parede, né? Igual pensando aí no universo, né? Dos filmes e desenhos, né? Que você quebra essa quarta parede e você precisa disso, né? uhum. Assim, eu espero que se eu estiver dando uma palestra similar daqui a 6 meses, eu possa dizer, eu tenho uma plataforma para você usar, porque a gente está desenvolvendo. Mas eu tenho usado bastante essa ferramenta chamada OnTask, né, que, na verdade, ela por si só, ela não, como é que eu posso dizer? Porque, no final das contas, o feedback acaba sendo enviado por e-mail, né? Então, o que Uhum. gera a interação é o e-mail. Ela auxilia o professor na escrita desse e-mail. Então, ela tem sido muito útil nessa geração do diálogo, mas sendo mais pragmático e tratando de ferramenta mesmo, um Moodle da vida permite isso, né? Não sei se vocês sabem, mas o Moodle é uma ferramenta código aberto e cada instituição adapta às necessidades dela. Só que normalmente a gente adapta com o básico, né? O Moodle da minha instituição tem Hum, lá o basicão. E aí tem alguns plugins que possibilitam esse tipo de interação. Mas só que não interessante. são coisas que normalmente já estão no pacote básico, entendeu? Então, o Ai, Moodle permite, por exemplo. pois é, eu tenho problema com o Moodle. Eu tenho que aprender a utilizar melhor o Moodle. Eu tentei utilizar e eu tenho a necessidade de olhar essas ferramentas e pensar nisso, assim. Eu confesso que, assim, eu pareço ser meio medieval, né? Mas Não, é, não. é algo para a gente poder, né, mexe assim com a nossa cabeça e faz pensar nessa questão, porque assim, você ter um bom feedback é garantia do sucesso, né, da permanência e do êxito desse estudante, né? Que eu acho que a Exato. grande questão hoje, a educação, não sei até onde me vem, assim, pensando mais para o recorte de uma área da questão das ações afirmativas, por exemplo, você garante o acesso, você promove uma tentativa de permanência, mas o êxito é o mais complexo. Acho que o feedback ele é o caminho para pensar no êxito do estudante e também para o Exato. professor melhorar sua prática pedagógica, que eu acho que é a questão mais difícil, porque no contexto em que a gente se insere hoje, eu penso que, né, esse pessoal dessa geração Z, eles que estão aí na escola, eles estão num patamar em que você precisa de um feedback por uma série de questões. Até penso agora até na saúde mental, né? O feedback ele vai atuar direto nisso, né? Porque você Imagina agora garante. esse período de pandemia, né? Porque, assim, o feedback normalmente acontece naturalmente quando você está na sala presencial, né? Você está dando ali feedback mais oral. Nesse momento de Sim, pandemia, se não tiver isso, acaba o ciclo, né? O ensino-aprendizagem é um ciclo, quebra o pois ciclo. é. Pois é, eu penso nisso, né, de que e quebrar esse ciclo é uma problemática, né? E a gente pensa aí que talvez fiquemos ainda mais um tempo nesse processo, né, de ensino remoto, então a gente precisa e até para poder pensar não no futuro, né, mas como você colocou, num presente, né, que é aquele seu diagrama lá do início, né, mostra que Uhum, a gente vai ter a necessidade de atuar com essas ferramentas, né? Então, assim, uhum. acho que algumas metodologias e reflexões precisam mudar, mas são questões para pensar. Enfim, minha cabeça está aqui fervilhando. Os colegas colocaram aqui, né? O pessoal que nos assiste gostaram muito, muitos elogios, acho que isso é legal. E falaram assim, né, da questão de otimizar o tempo, de promover a reflexão e, né, Silvana Carla coloca da questão da contextualização com a necessidade da instituição, que eu acho que é o mais difícil, né? Você talvez tenha que sair da instituição, não sair fisicamente, mas olhar a instituição de fora para poder fazer uma avaliação, para poder customizar alguma coisa, né? E É, aí, tem, não sei.
tem uma coisa que você falou, eu vou falar um pouco sobre essa questão da instituição, mas tem uma coisa que você falou que me lembrou um fato também, né? Eu tenho usado há algum tempo essa ferramenta, um teste, né? Inclusive tenho feito treinamento sobre ela em outras instituições. Uhum. E aí, um determinado treinamento lá, o professor levantou a mão e disse: Rafael, mas a gente já tem muito trabalho, isso vai dar mais trabalho. Eu sou professor também, né? Eu sei que a gente já tem muito trabalho. Aí eu perguntei, professor, como é que você envia feedback? Eu disse, não, eu não faço feedback. Eu falo lá na hora, às vezes não dá. Então, realmente, esses métodos e ferramentas que eu mostrei, ele vai ajudar muito o professor que já envia. Agora, o professor que não envia, que precisa começar a enviar, ele vai trabalhar mais. Não porque está usando essa ferramenta, mas porque ele não enviava antes. Né? E assim, Então, né? Eu também acho que não é, né, como é que eu posso dizer? Ele não é uma varinha mágica que você vai fazer salabim, exato, né, e vai resolver. Como você colocou, bem colocou, ele não é a panaceia. Ele não vai resolver todos os problemas, ele vai ser, é uma ferramenta, né? Precisa exato. precisa do humano, precisa de uma série de tópicos aí, né? Só para Tanto, falar, Herculano, desculpa, sim, sim. Não, sobre não, por a favor. questão do contexto da instituição que você falou, né? É muito difícil, de fato, você entender instituições, principalmente você pega o ensino superior brasileiro, seja público ou privado, são Uhum, instituições extremamente complexas, né? Vem gente de todo lugar e, enfim, mas uhum. existem instrumentos que ajudam a gente a fazer essa análise do contexto, né? E aí, no meu caso em específico, né, a gente usou um instrumento, né, quando eu estou falando um instrumento porque não é um software não, certo? No meu Uhum, caso era um instrumento que ele continha questionários, grupos focais, entrevistas. Aí dizia, ó, entrevista tem que ser com tais pessoas da instituição. Então, esse instrumento é utilizado na Europa, nos Estados Unidos, e aí aqueles resultados que eu mostrei bem de forma resumida da minha instituição foi depois da utilização desses instrumentos. Então, simples não é, mas existem formas de se fazer isso de forma estruturada e já validada. Ajuda sim. bastante. Isso é interessante. É um caminho, né? Talvez para, por exemplo, escolas, para o professor que tenha muitos alunos, tenha muitas turmas, né? Pensando na educação básica, no ensino fundamental, principalmente, que o feedback é essencial, que a construção, o início da construção desse sujeito no processo educativo seria muito interessante ter ferramentas desse tipo. O nosso colega Tamer pede para você falar um pouco mais sobre o desenvolvimento dessa ferramenta que você está aí construído, em que estágio ela se encontra, quando vai estar pronto, né? Falar, você aceita cobaias, tudo isso acho que são perguntas legais. Aceitamos, com certeza. Cobayas não, parceiros. Mas é uma boa pergunta e a gente conseguiu agora aprovar um edital junto com a RNP, é Rede Nacional de Pesquisa, Uhum. e é um edital de um ano, mas começou agora o projeto, agora em outubro, e aí ele divide-se em três etapas. Certo? A primeira etapa é um entendimento maior sobre o problema, no nosso caso, enviar feedback, e aí depois, no começo do ano que vem, de janeiro a junho, tem uma etapa de desenvolvimento, de fato. Uhum. Então, dando uma resposta mais direta, em junho do ano que vem, a gente tem que ter alguma ferramenta pronta, porque faz Opa! parte desse edital. E aí, o último momento lá, né, que eu tenho ainda uns 3 meses depois de junho, é exatamente para a gente experimentar. Então, vocês podem entrar como parceiros aí para experimentar essa ferramenta, mas assim, no mais tardar, em junho do ano que vem, nós temos que ter alguma coisa pronta aí. Então, enquanto a vida há esperança, né? Então temos aí essa possibilidade. Porque assim, a gente também acho que sim, dá para meio para acho que a gente não tem mais perguntas, não sei, mas só para um comentário assim, acho que para o encerramento mesmo, é que às vezes, né, Rafael, a gente
que está na educação básica, a gente aqui que é ensino básico técnico e tecnológico, os colegas, né, municípios, estados, eles olham e falam assim, essa ferramenta é muito boa, mas ela é para o ensino superior, ela não é para o ensino médio, fundamental. E aí você mostrou para a gente que não, né, que essa ferramenta ela é adaptável. Você pode também, na verdade, abre-se um hall de possibilidades, né? Então Uhum. é, é aí que está a questão, né? Então acho que tem que pensar muito, né? Tem que olhar bastante, Exato. ponderar, pesquisar e como você colocou, né? Às vezes estabelecer simplesmente um fluxo, isso já ajuda bastante, né? Eu tenho usado essa ferramenta OnTask já há 2 anos agora. E ela é No, com- gratuita, o Ela é teste é gratuita, gratuito. código aberto, Hum, aí você pode baixar no site. Eu acho que nos meus olha slides tem no só que site, mas eu posso disponibilizar depois. Você pode show. baixar e instalar no servidor da universidade, ou, bem, no próprio computador, se quiser. Mas, assim, é, só para dizer que no começo, de fato, é uma adaptação, nem tanto porque você está usando uma tecnologia nova, mas para mim foi uma adaptação na minha metodologia de ensino, né, em pensar Hum, no feedback como uma coisa mais central e não só nos conteúdos. Eu acho que o conteúdo é importante, que é a partir dali que o aluno inicia todo o estudo, sim, sim. mas trazer outros aspectos diferentes, como o feedback, para minha metodologia, foi o que deu mais trabalho. Eu não pensava É, nessa forma. O feedback para mim era uma coisa natural, certo? Eu não parava uhum, para pensar. Eu dava. uhum, Quando você para pensar, você vê que aí primeiro você pensa no feedback. Mas para você conseguir passar um feedback interessante, você tem que pensar numa atividade que seja interessante. Aí uma coisa conecta com a outra e de repente você monta um curso diferente. Né? E tu conecta muito, bem com o que você falou aí. Não tem isso de ensino superior, ensino básico e tal. O que não. importa é a metodologia que o professor Uhum. escolheu para dar aquele conteúdo. E aí encaixa ferramentas, encaixa aspectos diferentes. Ai, ótimo. Olha, Rafael, eu só tenho a te agradecer imensamente pela palestra memorável. Acho que a gente fecha a SLCT 2020 com um tema muito interessante que casou perfeitamente com o que a gente precisa pensar, né? Uma educação de qualidade, uma educação que seja pública, gratuita, que pense que tem aluno e professor como atores, né? Não só professor, profissionais da educação, e que esse aluno Uhum. seja o centro do processo, que o seu êxito seja uma conquista, né? Que se construa. Acho que você traz uma reflexão muito legal para a gente. Então, assim, fomos muito felizes em ter o encerramento da 17ª LCT, né, com você. A gente agradece muito a você, agradeço também as pessoas que estão nos assistindo, né, por contribuírem e por também ficarem aí, né, pelo que a gente vê ali no site, mexidas com todas as possibilidades, né? Então a gente encerra essa noite, né, pensando numa série de pontos aí para daqui para frente propor, né, e construir um processo de ensino-aprendizagem que seja mais interessante, talvez, tá? Então, deixo você falar, né, se despedir e a gente encerra. Tá, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fico feliz aqui de estar participando, né? Eu acho que esse tipo de palestra vem mais para realmente provocar um pouco, né? Provocar principalmente a reflexão. E aí eu poderia ter trazido um monte de detalhes técnicos aqui que seriam interessantes também, Uhum. mas que talvez não gerasse a provocação que eu quero. Os detalhes técnicos, eu mando um artigo, eu mando um e-mail depois, podem entrar em contato, mas eu acho que esses eventos, eles são muito importantes para provocar a gente a ser profissionais melhores, a ser pessoas melhores, né? Sim. Então, fico feliz aqui de estar aqui com vocês e fico aí à disposição tanto para colaborações nesse projeto quanto também para futuras aí apresentações e trocas de experiência. Obrigado pelo convite e contem comigo. Pode deixar, com certeza contaremos. Olha, muito obrigado. E todos aí, né, encerramos a nossa
7ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Temos todos uma boa noite e um bom final de semana. Muito obrigado, gente. Boa noite, pessoal.